Vamos ler um versículo em 1 João, lá no finalzinho antes do Apocalipse, capítulo 4. 4, versículo 1, 2, 3, por favor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Certo. Quem está no mundo é o espírito, não o anticristo, tá? O espírito do anticristo, que é uma doutrina. Quando se fala em espírito nesse caso, é a doutrina. Qual que é a doutrina do anticristo? Ele fala aí. Oi? Jesus não veio em carne. Exatamente. Ele não está negando que Jesus existiu. Olha que interessante. Doutrina do anticristo é aqueles que falam que Jesus não existiu. Errado. O escritor não fala isso. Que nega o quê? Que Jesus veio em carne. O que está acontecendo aí que João está explicando? Existem duas coisas que o anticristo nega. A perfeita humanidade de Cristo, que veio em carne, e a deidade, que veio. Por que veio? Porque ele já existia antes. Irmãos, nós temos que entender um detalhe, irmãos, que faz parte da criação, tá? Nós vamos encontrar a criação aqui. Estou adiantando, porque daí a gente já chega lá, vai passando, porque o tempo não vai dar. Criação. Todos nós, a única pessoa que nós vamos ver que foi criada por Deus fisicamente, quem que foi? Foi Adão. Teceu Adão, criou ele. Vamos ler esse versículo, por favor, capítulo 2, né? Um detalhezinho só no capítulo 2 aí, Gênesis. Só o versículo 7, 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem no pó da terra, ele soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Certo? Isso aí, irmão, isso é a criação. É a criação do ser humano que nunca existiu antes. O ser humano não existia. Adão aí, Deus fez vamos chamar assim, um boneco de terra, tecido da terra, né? Foi feito, Deus teceu ele. Ele não pegou Adão lá, em qualquer canto, e encarnou ele lá. Não é isso. Quando soprou, fala que soprou o fôlego de vida nas suas narinas e ele passou a ser alma vivente. Ele passou a ser o quê? Uma pessoa. Deus soprou e ele virou o quê? Um homem. O primeiro homem da raça humana. Irmãos, nós estamos vivendo, nós somos descendência de uma raça chamada raça humana. Não existe mistura nessa raça. Existe a raça humana. Que o primeiro homem foi Adão. E Deus daí fez Eva, trouxe Eva para ele, para que fosse a mulher dele, a fêmea dele, e para que eles pudessem procriar. Então o primeiro homem, Adão, foi criado e Eva também. Os demais foram nascidos. Tá? Embora nós somos criação de Deus, mas nós fomos nascidos. Então o que aconteceu, por exemplo, com Abel, Caim, os seus irmãos e tudo mais, né? Com quem Caim casou, hein? Casou com os parentes dele, filhos de Adão e Eva. Então, o que é isso aí? É o homem e a mulher tendo sua relação sexual, gera uma vida no seu ventre, da mulher, lógico. Gera uma vida e aquela vida é um milagre divino, porque existe ali uma pessoa que nunca existiu antes. Tá? Então aquele coração começa a bater lá, né? É uma vida. Quem que é? É uma pessoa que nunca existiu. Lógico que nunca existiu. Qualquer doutrina que vai fugir disso aqui vira espiritismo, que é reencarnação, qualquer coisa parecida.
É criação. Aquela pessoa ali, ó, ela tem princípio de dias, só que agora também não tem mais fim de existência. Nós somos eternos. Tá? Nós somos eternos. Nós tivemos nosso princípio de dias, que foi aquela ali no ventre da nossa mãe. Com o Senhor foi diferente. Não foi gerado pelo homem. O próprio Espírito Santo gerou uma vida no ventre de Maria, que era um homem, uma pessoa, só que o eu dele já existia. Esse já existia antes. Por isso que chama veio em carne. É Deus vindo a esse mundo em homem. Tem o versículo, para ajudar um pouco aí, Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado, versículo 1 e 2, né? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Certo. Ó, esse aí, ele fez o universo. É o Criador. Quem que é ele que está falando aí? Quem que é esse aí? E quem que ele está falando aí? Deus. Lê o versículo outra vez. Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. De quem que ele está falando? Jesus. De Jesus, do Filho. Só que como é que fala? Repete outra vez o versículo. Olha que tem um detalhezinho que não é... Os dois? Volta. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, não é pelo, é em Filho. Porque ele falou pelos profetas e nesses últimos dias nos falou em Filho. Por quê? Porque é ele que veio pessoalmente falar aqui. É em Filho. É a encarnação dele. Nos fala da encarnação dele. É bonito esse versículo, né? Palavrinha que troca aí já. Então, voltando ao assunto aqui, né, que nós estamos falando. Se nós, irmãos, perdermos isso de vista, que João falou lá, que Jesus Cristo é um homem e esse homem é Deus, acabou tudo. Acabou tudo. Se nós tiramos essa verdade aí, acabou tudo. Pode fechar a lojinha e ir embora, como diz, né? Pode fechar tudo aí que acabou tudo. Então, é muito precioso isso. E essa é a doutrina do anticristo, tá? É negar essas duas verdades. A deidade do Senhor Jesus e a perfeita humanidade do Senhor também.